Olá, amigos da TV Nova Luz, sejam todos bem-vindos a mais um estudo, mais um vídeo sobre a Revista Espírita, que foi editada por Kardec ao longo de tantos anos. E nós vamos falar nesse vídeo com relação ao mês de junho do ano de 1859, onde nós selecionamos um artigo dessa revista para nós tratarmos hoje. E o artigo que nós escolhemos, que nós selecionamos, fala sobre pneumatografia. Nós vamos trabalhar sobre essa questão, que é bastante interessante, verificar como Kardec abordou isso lá no início do surgimento desses fenômenos e da pesquisa de Kardec com relação a esses fenômenos. Antes, vamos verificar o que significa pneumatografia e qual a diferença entre esse tipo de grafia e a psicografia, que é mais conhecida. Então, nós temos que a psicografia é a escrita pelas mãos de um médium, em decorrência da transmissão do pensamento do espírito. Então, na psicografia, nós temos um médium em si, e o espírito, então, comunicante, emite o pensamento ou a ideia para o médium, e esse médium escreve com a própria mão a informação que foi recebida. Enquanto que a pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem nenhum intermediário. Então, na pneumatografia, a escrita é direta. Não há necessidade de um médium conduzindo a mão para escrever. Isso não significa que o espírito usa da própria mão para a escrita. Simplesmente ele não usa de intermediário. O processo pelo qual a escrita aparece é diferente do convencional de que alguém escreve utilizando a mão com um lápis, uma caneta ou o que seja. Então nós temos o seguinte: no médium escrevente, a mão é um instrumento, mas sua alma é o intérprete do espírito que se comunica. Na pneumatografia, é o próprio espírito que escreve diretamente, sem intermediário. E Kardec considera esse fenômeno muito extraordinário, muito assim, chamou muita atenção de Kardec sobre como a informação podia aparecer espontaneamente em pedaços de papel. E Kardec fala o seguinte com relação à pneumatografia: o fenômeno da escrita direta, sem contradita, é um dos mais extraordinários do Espiritismo. Então, quando Kardec diz que é um dos fenômenos mais extraordinários, nós podemos constatar o quanto esse tipo de fenômeno atraiu a atenção de Kardec, o quanto foi instigante para ele verificar e analisar esse tipo de fenômeno em si. E Kardec continua: se a teoria é necessária para dar-se conta da possibilidade dos fenômenos espíritas em geral, ela o é mais ainda, talvez, nesse caso. Então, toda a informação, ou melhor, a teoria sempre vai ser necessária para se avaliar qualquer tipo de fenômeno espiritual. Nós precisamos do conhecimento trazido por esses espíritos para que possamos, de posse do fenômeno em si, analisar e tentar, então, formar um corpo de teoria que descreva, mesmo que superficialmente, as leis que regem aquele fenômeno. Mas Kardec diz então, se qualquer fenômeno é necessário à teoria, mais ainda o imprescindível se faz para a análise da escrita direta. E Kardec continua: a primeira revelação desse fenômeno, o sentimento dominante foi de dúvida. Então, quando surgiu, nos primeiros contatos com esse tipo de fenômeno, a primeira coisa que surgiu foi dúvida. Será que realmente houve uma escrita direta? Porque, desde muito tempo se conhece aquelas tintas que se escreve
E a princípio parece que não tem nada escrito, mas com o tempo as letras vão se formando. Então a dúvida de Kardec é se não havia algum truque por detrás da aparência de uma escrita direta. E com isso, com essa dúvida, obviamente, o levou a ser mais detalhista na avaliação desse fenômeno, tentando identificar se havia algum tipo de fraude em si. E ele diz: acreditava-se na necessidade de um lápis com papel, e havia uma explicação, pois poderiam tomar o lápis e dele se servirem para traçarem caracteres. Então, no início, se acreditou que, junto com o papel, para a escrita direta, era necessário colocar um lápis, porque, obviamente, a primeira ideia que surge é que o espírito vai fazer uso do lápis, de alguma forma, mesmo que não se saiba como, mas vai fazer uso do lápis para se escrever. Mas ele diz o seguinte: não se tardou a reconhecer que, na pneumatografia, não era necessário lápis, bastando um pedaço de papel, dobrado ou não, sobre o qual se encontram, depois de alguns minutos, caracteres traçados. Então verificou-se, Kardec pôde verificar, que não era necessário colocar um lápis, ou caneta, ou qualquer tipo, qualquer objeto para se escrever. E bastante interessante que ele também fala que o papel pode estar aberto ou dobrado. Então não faz diferença para o espírito, por exemplo, se o papel está dobrado e ele escreve mesmo com papel dobrado. E o lápis, então, passou a ser descartado nessas experiências. E diz o seguinte: o fenômeno muda completamente de face quando se tira o lápis ou quando se trabalha com papel dobrado. Esses caracteres foram traçados com uma substância qualquer. Essa substância, ele, o espírito, mesmo a criou. Então nós vemos que, além de escrever, o espírito ainda precisa providenciar o material que ele vai utilizar como tinta. O material que ele vai utilizar para formar a grafia em si, para deixar a mensagem que ele deseja. E daqui para frente, nós vamos ver alguns relatos sobre esses fenômenos ou como essa escrita direta foi obtida. Então nós vamos fazer uma leitura dessas passagens para nós vermos como a informação chegou a Kardec e como também são algumas diferentes abordagens para se obter os fenômenos em si. Então vamos aos relatos. O senhor general russo mostrou-nos uma estrofe de 10 versos alemães que obteve desse modo. Então nós vemos que, no geral, com esses processos se obtêm mensagens muito curtas, palavras ou alguns rabiscos. Mas nesse caso, se verifica 10 versos na língua alemã. Colocando muito simplesmente uma folha de papel sobre o pedestal da pêndula da chaminé. Então, inclusive, esse papel estava sob alguma coisa. Tendo-o retirado ao cabo de alguns minutos, verifica-se que não tardou para que a escrita acontecesse, encontrou esses versos em caracteres tipográficos alemães, bastante finos e de uma perfeita pureza. Então, a precisão do delineamento desses caracteres tipográficos foi bastante grande, deixando uma linha bastante fina no desenho de cada uma das letras. Por intermédio de um médium escrevente, então ele foi buscar um médium escrevente ou um médium psicógrafo para obter um pouco mais de informação a respeito daquele fenômeno. Então, por intermédio de um médium escrevente,
o Espírito disse-lhe para queimar esse papel, o papel que obteve esses 10 versos, 10 estrofes, desculpa, a estrofe de 10 versos. Então ele lançou o papel ao fogo, depois colocou uma segunda folha no mesmo local, uma segunda folha em branco, sobre a qual os versos se acharam reproduzidos exatamente do mesmo modo. E os caracteres apresentavam um relevo como se eles saíssem da imprensa. Então foi verificado que não apenas foi escrito uma vez, mas 2 vezes. O mesmo verso e da mesma forma, com o mesmo tipo. E é interessante que aquele que estava conduzindo esse experimento, quando foi orientado a queimar o papel, ele ficou um pouco temeroso, porque afinal de contas ele considerava aquilo uma preciosidade. E ele estava meio temeroso de queimar e perder aquele material. Mas o espírito, através do médium de psicografia, disse para ele que para ele não se preocupar, que ele ia escrever novamente o mesmo verso. A informação completa, obviamente, vocês vão encontrar na Revista Espírita. Aqui nós separamos ou cortamos algumas partes para caber no formato do nosso vídeo. Um outro relato, também sobre a psicografia, diz o seguinte: o senhor Didier, que era um companheiro de Kardec, obteve os resultados seguintes, que nós mesmos constatamos e dos quais podemos garantir a perfeita autenticidade. Tendo ido na igreja de Notre Dame, tomou uma folha de papel, dobrou-a em 4 e a depositou sobre os degraus de um altar, pedindo em nome de Deus a um bom espírito qualquer que quisesse escrever alguma coisa. Ao cabo de 10 minutos, encontrou no interior e sobre uma das folhas a palavra fé, e sobre uma outra folha a palavra Deus. Tendo em seguida pedido ao Espírito consentir dizer por quem isso for escrito, ele recolocou o papel e depois de 10 outros minutos encontrou estas palavras, por Fénelon. Então nós verificamos que esse tipo de fenômeno pode ocorrer em qualquer local, não está restrito a uma situação apenas. E Fénelon, quando a gente vai olhar na obra da codificação, nós vemos a participação bastante grande desse espírito na obra da codificação em si, trazendo muita informação, analisando muito do que consta no Pentateuco kardeciano. Com relação à substância que os espíritos utilizaram para deixar ou para grafar a mensagem, Kardec também analisou essa questão e disse o seguinte: a substância das quais esses caracteres estão formados tem toda a aparência do grafite e se apaga facilmente com a borracha. Examinamo-la ao microscópio e constatamos que ela não está incorporada ao papel, mas simplesmente depositada sobre a superfície de um modo irregular, sobre as asperezas, formando arborescências bastante semelhantes às de certas cristalizações. A parte apagada pela borracha deixa perceber camadas de matéria negra, introduzidas nas pequenas cavidades das rugosidades do papel. Então Kardec foi analisar aquela substância e ele pôde constatar a semelhança, por exemplo, com o que se obtém quando se escreve com lápis, que o grafite em si deixa então material ao longo do percurso que nós fazemos com o lápis, deixando então esse material na superfície do papel. E obviamente também com o uso de borracha, nós podemos apagar o que foi escrito. E Kardec continua: nesse escrito,
O espírito não se serve de nossas substâncias, nem dos instrumentos. Ele mesmo criou as substâncias e os instrumentos de que teve necessidade, tirando esses materiais do elemento primitivo universal, ao qual fez sofrer, por sua vontade, as modificações necessárias ao efeito que quis produzir. Pode, portanto, tão bem fazer a tinta de impressão ou a tinta comum do lápis, até mesmo caracteres tipográficos bastante resistentes. Então, Kardec, na codificação, traz toda a informação sobre a ação do pensamento sobre o fluido. Então, nós temos que o espírito que deseja se comunicar vai se utilizar do seu próprio pensamento, atuando no fluido para a produção do material que ele vai usar para escrever, para trazer a mensagem que necessita. E terminamos aqui mais esse estudo de um tema tão intrigante e instigante quanto a pneumatografia. E lembrando que na Revista Espírita a gente encontra todo esse artigo completo. Nós aqui suprimimos muita informação em decorrência do formato do nosso estudo, da disponibilidade de tempo. Então convidamos a todos para uma pesquisa na Revista Espírita. Muita paz a todos e até o próximo vídeo.